Hora de conversar com Mônica Bergamo. Um estudo confirma que existe uma relação entre abertura precoce e desordenada, estou olhando para vocês, cidades brasileiras, e o aumento das mortes por Covid-19. Mônica, bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Pois é, um estudo que foi feito pela epidemiologista Gessem Orellana, da Fiocruz, mostra que a abertura precoce e desordenada das atividades pode levar ao incremento de casos de Covid-19 e, portanto, ao aumento do número de mortes. O pesquisador pegou 3 grandes datas de Manaus, 3 grandes momentos de flexibilização. O primeiro deles, o retorno às aulas presenciais na rede pública estadual, no ensino médio, em 10 de agosto. Depois, o feriado prolongado de 7 de setembro, que em tese, né, Megali, deveria ser um momento de recolhimento, de maior isolamento, mas que virou outra coisa. Quer dizer, a gente se lembra daquelas cenas da praia de Ponta Negra lotada em Manaus, e, portanto, ele fez um estudo também com esse feriado e o retorno às aulas presenciais na rede pública do ensino fundamental em 30 de setembro. Então, você se recorda que Manaus foi a primeira cidade a promover o retorno às aulas presenciais. E o pesquisador cruzou essas datas, essas semanas, com o número de pessoas que apresentaram sintomas naquele período e semanas depois vieram a morrer por causa da doença. Ou seja, ele não pegou as mortes, ele pegou o início da doença. Bom, resultado, um salto no número de ocorrências, um salto significativo que permitiu ao epidemiologista concluir que há sim uma relação e que aberturas e eventos sucessivos de flexibilização levaram a um salto, pelos números dele, de 154% no número de óbitos em Manaus, que só foram vistos semanas depois desses eventos. Né? Então, por exemplo, em julho o número de mortes eram 122 mortes, em final de setembro já estava em 310. Portanto, quer dizer, o número que ele mostra aqui, na semana anterior, pegar um exemplo, na semana anterior à reabertura das classes, a primeira reabertura, em 10 de agosto, 17 pessoas tinham apresentado sintomas da doença, começaram a apresentar sintomas e posteriormente evoluíram mal e vieram a óbito. No período posterior, depois dessa reabertura, 45 pessoas passaram pela mesma situação e não resistiram. O que ele diz? Ele fala o seguinte: o problema é que você vai flexibilizando, mas no caso de Manaus, por exemplo, foi uma flexibilização atrás da outra, uma sucessão de grandes reaberturas, e ele compara, ele diz o seguinte: onde existiria um foco de incêndio que poderia ter algum controle, acabaram existindo vários focos de incêndio. Aí, palavras dele, quando abriram os olhos, as UTIs estavam cheias e as mortes subiram 154%. Então, ele faz essa relação, diz que Manaus tem sido um laboratório a céu aberto, segundo ele, no país, pois todas as políticas vão sendo implantadas lá, de reabertura, foi mais acelerado lá. Então, claro que com suas características próprias, Manaus, mas ele faz esse alerta, fazendo esse estudo e esse cruzamento, e fazendo esse alerta que essas reaberturas devem ser sempre ordenadas e feitas com muita calma, né? A gente está aí prestes a ter, aqui em São Paulo, já uma sinalização de que talvez muitas das reaberturas, das flexibilizações, vão ter que dar alguns passos atrás para a gente ter o controle dessa doença enquanto não vem a vacina, né, Megali? Que o alerta seja ouvido, né, pelas autoridades. 170 mil mortos não é brincadeira. Mônica Bergamo volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Domingo, na cobertura de eleição, a partir das 5 horas da tarde conosco. Até domingo, então, Mônica. Até domingão. Beijão. Beijão.